Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler somente os versículos 15, 16 e 17. Marcos 2, do 15 ao 17. Lemos a palavra do Senhor, recebamos com fé e alegria. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos, estamos então diante da continuidade do texto anterior, em que Deus alcança Levi, o Senhor alcança Levi, chama Levi, que é o Mateus, né? Chama ele, e então Mateus, depois de ser chamado pelo Senhor, o convida a comer em sua casa. Diante disso, gostaria de fazer aqui algumas perguntas para que nós meditemos nelas e respondamos a nós mesmos. Qual a sua reação se você visse um membro da igreja, da sua igreja, comendo na casa de uma pessoa desprezível, imoral e de mau testemunho? Você se indignaria, se assustaria, você se incomodaria se você visse alguém da sua igreja, um membro da tua igreja comendo na casa de uma pessoa desprezível, imoral ou de mau testemunho? Seu coração ficaria em paz, estaria em paz? Ou você ficaria inquieto e com críticas veladas sobre a cena que você viu? Talvez você não falaria nada, mas seu coração ficaria perturbado diante daquilo. Responda para si mesmo. E se você fosse convidado para almoçar na casa de uma pessoa que tivesse mau testemunho na cidade? Talvez um drogado, talvez uma mulher de vida fácil, uma prostituta, um homossexual, ou alguém que cometeu algum crime no passado. Você iria ou você recusaria o convite porque você não queria ser visto como aquela pessoa? Responda para si mesmo, faça esse exercício diante de como o seu coração ficaria diante desse cenário. Porque é justamente o que nós enxergamos nesse texto aqui. Essas inquietações estão no coração daquelas pessoas que estão à volta da cena em que o Evangelho de Marcos nos narra. No Evangelho de Marcos nós vemos uma sequência bem lógica, e o texto de Marcos ele reduz um pouquinho todo o cenário. Se você quiser fazer uma ordem, juntar os três evangelhos e fazer uma ordem de leitura, o texto aqui começaria em Lucas capítulo 5, 29, começaria essa história. Porque lá em Lucas capítulo 5, versículo 29, diz assim: então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Marcos 2,15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Marcos 2,16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, Mateus 9,11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9,13. Mas Jesus, ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendeis o que significa: misericórdia quero e não holocausto, porque não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então veja, quando nós reunimos os três evangelhos, a história está completinha e não está tão resumida, porque tem mais informações aqui que são muito úteis para nós. Mas diante disso, meus irmãos, eu quero tratar dentro desse tema o médico dos pecadores e a mesa da graça, porque é isso que está acontecendo nessa cena.
Jesus é o médico que veio para sanar essa doença chamada pecado da vida de um homem. E ele então está diante da mesa da graça, ele dispõe diante daquela casa a mesa da graça. Então nós podemos ver no versículo 15 do Evangelho de Marcos, a mesa inesperada. A mesa inesperada. Aqueles religiosos, os fariseus, os escribas dos fariseus, eles jamais esperariam que um homem que se diz Deus, alguém que se diz Filho de Deus, o cumprimento das Escrituras, colocasse ou disponibilizasse uma mesa diante dos pecadores. E nós vemos aqui que esta mesa inesperada, ela pode ser chamada de a inclusão dos rejeitados. É isso que o Marcos nos relata. Achando-se Jesus junto à mesa na casa de Levi. Levi, nós sabemos, era um ex-cobrador de impostos, um homem que era considerado um traidor da pátria. E a profissão do publicano era horrenda, era desprezada diante da sociedade. E na cultura judaica, comer com alguém significava a aceitação daquela pessoa, significava paz e aliança. E Jesus, se sentando com os publicanos ali, com Levi e os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que eram traidores da pátria, mandava a mensagem para aqueles judeus que estavam em volta, que Jesus estava aceitando aquele homem, que Jesus estava fazendo uma aliança de paz com aqueles publicanos, com aqueles pecadores que eram conhecidos na cidade. Então perceba, o coração daquelas pessoas ficou inquieto. Como pode ele se assentar e comer com um pecador? Como pode esse Jesus aí que se diz Deus ou Filho de Deus se sentar na mesa de um homem desprezível, um traidor da pátria? Não pode isso. Mas é interessante também que, por certo, aquelas pessoas que seguiam Jesus e ouviam seus ensinamentos, elas ouviram Jesus falar por diversas vezes para as pessoas que começavam a seguir Jesus, que elas tinham que abandonar o pecado, se relacionar com Jesus somente e abandonar o pecado. Então, quando aqueles publicanos e pecadores se juntaram a Jesus, ouviram o chamado de Jesus e passaram a seguir Jesus, então certamente isso se aplicou na vida deles. Eles deveriam abandonar a sua vida de pecado. E assim foi feito com Levi. Lemos na liturgia que também assim foi feito com Zaqueu e outros demais que eram mal vistos naquela sociedade que não se relacionava com o pecador, que não partilhavam da mesa com o pecador. A mesa para aqueles religiosos era uma mesa exclusiva. Jesus está disponibilizando a mesa da graça. A mesa da graça, ela é inclusiva para aqueles que são rejeitados, aqueles que são desprezados na sociedade em que se vivia. Isso podemos ver. O verso 16, então, nos apresenta a crítica dos fariseus, a crítica farisaica e a autossuficiência dos religiosos, daqueles que se acham os especiais, daqueles que acham que a mesa tem que ser só para eles e não pode incluir os pecadores, os rejeitados, os marginalizados, aqueles que estão escravizados pelo pecado. Veja o verso 16, qual é a indignação daqueles homens? A indignação deles não é porque aquele homem, eles não conseguem enxergar uma transformação na vida daquele homem, eles não conseguem ver a graça bendita de Deus. O que eles veem? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Certamente esses religiosos viviam de uma autossuficiência religiosa. Certamente eles viviam na vírgula da lei e não conseguiam perceber a graça do Senhor no Antigo Testamento, em que Deus aceitou, ou que Deus trouxe para o arraial dos judeus aqueles que se arrependeram dos seus pecados. De certo, eles não conheceram a história de Davi, ou se conheceram a história de Davi, ignoraram o quanto Davi pecou e o quanto Davi alcançou a graça de Deus. Ele estava comendo com pecadores. Isso era um acontecimento incomum, inaceitável, né?
pudesse se assentar. Mas para Jesus isso era um acontecimento comum. Para Jesus isso era comum, não era uma exceção. Jesus não estava fazendo uma exceção no seu ministério. Jesus estava cumprindo algo que era comum no seu ministério. O Evangelho de Lucas, em pelo menos 3 passagens, capítulo 5, capítulo 7 e capítulo 15, nós vamos ver Jesus com os pecadores. Jesus ali com eles. E esse fato, meus irmãos, era extremamente chocante, ou até mesmo inaceitável, podemos assim dizer, para aqueles hipócritas da elite religiosa. É por isso que os fariseus ganharam um adjetivo da parte de Jesus. Eles passaram a ser chamados de fariseus hipócritas, porque Jesus disse que eles se preocupavam com o externo, mas não verificavam o interno. Por fora, Jesus diz: vocês são belos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Ou seja, o interior deles exalava um odor por causa do pecado, mas por fora eles se portavam como sendo os santos, os melhores do que todos. O teólogo chamado William McDowell, escrevendo sobre isso, sobre esse texto, ele nos chama a atenção para algo bem precioso. Eu quero ler na íntegra o pensamento de William McDowell. Ele diz assim: há uma lição aqui para nós. Não deveríamos nos fechar em comunidades cristãs. Pelo contrário, deveríamos procurar tornar-nos amigos dos pecadores para poder apresentá-los ao nosso Senhor e Salvador. Ao fazermos amizade com os pecadores, não devemos fazer qualquer coisa que comprometa nosso testemunho, nem permitir que os incrédulos nos arrastem para baixo até o seu nível. Devemos tomar a iniciativa em guiar a amizade em canais positivos de ajuda espiritual. Seria muito fácil nos isolarmos do mundo e do mal, mas Jesus não agiu assim, nem seus seguidores, e não devemos fazer isso. Ou seja, Jesus nos chamou para evangelizar, para testemunhar, para discipular pessoas. Como faremos isso se nos trancarmos? É isso que o William McDowell nos coloca aqui. Agiremos como os fariseus hipócritas? Nos escandalizaremos diante de uma cena como a de Jesus comendo com os pecadores? Nos tornaremos autossuficientes dentro da nossa religião, achando que a mesa da graça é somente para nós e não há mais acesso para outras pessoas? Devemos lembrar que um dia nós estávamos longe da mesa da graça, estávamos distantes, porque estávamos afundados no pecado. Mas Jesus fez o que fez com Mateus, disse: vem, segue-me. E quando nós atendemos o chamado de Jesus, a mesa foi disposta para nós, foi posta para nós. Nós tivemos a mesa da graça para comer e beber com o nosso Senhor. Por isso, cuidado, meus irmãos, para não cairmos na autossuficiência religiosa e achar que somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Nós somos melhores no sentido de que Cristo nos alcançou. A graça de Deus está sobre nós, mas a graça de Deus está disponível para alcançar aqueles que se arrependerão dos seus pecados. Verso 17, nós vamos ver então a resposta de Jesus diante da crítica farisaica. Diante da autossuficiência religiosa, Jesus responde como o médico celestial. E aqui está uma resposta gloriosa da parte do nosso Senhor. Olha que resposta assertiva e maravilhosa. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Se nós voltarmos lá no Evangelho de Mateus, Mateus 13, nós vamos ter um acréscimo aí, onde Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus repreende aqueles religiosos, como um médico repreenderia alguém que o contestasse diante de um procedimento cirúrgico gravíssimo. Imagine um médico fazendo uma cirurgia e alguém vai repreender ele
dentro da sua função, dizer que ele não poderia fazer o que ele está fazendo, que ele deveria deixar aquelas pessoas morrerem. Imagine um médico ali, sabendo que ele está fazendo uma cirurgia gravíssima em um bandido da pior espécie, um assassino em alta escala. Aquele médico está ali para curar assassinos, para curar bandidos, para curar pessoas de todos os níveis possíveis, porque ele é médico para fazer isso. Jesus está repreendendo aqueles religiosos. E o sentido desta metáfora que Jesus usa aqui, Jesus assume esse papel de médico por excelência. A doença neste texto é apresentada como um pecado, né? Não é a doença física, é a doença espiritual, aonde o médico, né, ele opera, né, na doença que está ali diante do enfermo. O médico, ele não evita os hospitais por causa da doença. Ele vai até o hospital curar aqueles enfermos. Ele vai exatamente aonde está o enfermo. Ele não se tranca dentro da sua clínica, não se tranca dentro da sua casa. Ele vai até onde os doentes estão para curá-los. Como testemunhas de Cristo, meus irmãos, precisamos trazer os doentes espirituais até Cristo. Essa doença chamada pecado, entenda no sentido de metáfora, não que o pecado seja uma doença no sentido literal da coisa, mas o pecado é algo que precisa ser tratado na vida da pessoa. Os pecadores precisam ser trazidos até o mestre, até o médico que pode curá-los. Salomão disse que, entendendo isso, Salomão diz que a palavra de Deus é remédio para a alma e cura para o corpo. O salmista vai dizer que a palavra de Deus ela é eficaz na sua prática, ou seja, aonde a palavra de Deus entra, ela faz o efeito. Então nós precisamos trazer essas pessoas a Cristo. A resposta de Jesus aqui é maravilhosa, porque mostra para aqueles homens que Jesus ele tem uma missão dada pelo Pai. Nós lemos na liturgia João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar os pecadores. A missão de Jesus é salvar os pecadores. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender esta missão que o Senhor Jesus nos confiou para dar continuidade ao seu ministério de resgatar pessoas e trazê-las até Ele, para que Ele cure essas pessoas dessa enfermidade chamada pecado. Por fim, ainda no versículo 17, Jesus chama essas pessoas ao arrependimento. E um detalhe aqui, né, ainda no versículo 17, na primeira parte, quando Jesus diz, eu não vim para os sãos, isso não significa que Jesus está atribuindo àqueles homens religiosos sanidade espiritual. Jesus não está dizendo que eles são justos porque a justiça procede das próprias atitudes deles, em observar a lei, em cumprir a lei, em defender a lei. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, eu vim porque não tem ninguém são neste mundo. Todos precisam do médico de Jesus. Todos precisam ser alcançados por Jesus. Então não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, se o mundo todo fosse perfeito, o Filho não viria, o Filho não seria enviado. Mas porque o mundo caiu no pecado, depois que Adão comeu do fruto proibido, então o Pai providenciou a cura, o antídoto para o pecado. E por fim, no verso 17, então, na sua parte final, Jesus aqui ele mostra o propósito de Deus, o propósito divino, que é o chamado ao arrependimento. A missão de Cristo, quando ele diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. De novo aqui, a Bíblia não está afirmando, né, que nenhum religioso que cumpre cabalmente a lei, que cumpre cabalmente o seu chamado, ele é justo por si só. Já falamos isso, a justiça procede de Jesus, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos cura do pecado e nos coloca para sermos os seus ajudadores, para auxiliá-los nessa caminhada de resgatar pessoas que estão
no pecado. Esse texto pode ser interpretado, meus irmãos, também como pedir ao médico, depois dele realizar o seu procedimento cirúrgico com um paciente, e este paciente, então, agora que ele está bem, que ele está curado, que ele está com a sua saúde maravilhosa, gozando de uma boa saúde e feliz, este mesmo paciente, chegasse para o médico e disse assim: não precisa curar ninguém não precisa não, pode ficar, não precisa mais fazer cirurgia em ninguém não, eu já estou curado, não precisa curar mais ninguém, Ou que esse médico tivesse que ficar cuidando e se dedicando somente para aquelas pessoas que já estão curadas. Não faz sentido isso, não há lógica em pegar um médico, em ocupar o tempo de um médico, de um cardiologista, ou de um ortopedista, ou de qualquer outro médico, e dizer assim: olha, agora todo o seu tempo vai ser cuidar das pessoas que você já tratou, que você já curou. Mas tem um monte de gente ainda na fila do hospital, na fila do SUS, que é interminável. Tem um monte de gente lá esperando o cardiologista. Não, o cardiologista tem que ficar aqui agora com essa pessoa que já se tratou do coração, que já está bem, agora todo o foco dele é isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para ficar cuidando de quem já está bem. Quem está bem porque o Pai salvou mediante o sangue do Filho. Eu preciso resgatar aqueles que ainda estão no pecado, e são muitos. Com isso, meus irmãos, a lição para nós nesse texto, o chamado ao arrependimento, é que não existem pecadores irrepreensíveis ou irrecuperáveis. Se nós olharmos para uma pessoa na rua, olhar para ela com um olhar desprezível, ainda que nós não entendamos esse olhar desprezível, dizer assim: esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. Nós estamos dizendo que a graça de Deus é insuficiente para alcançar aquela pessoa. Nós estamos dizendo que a mesa do Senhor não é para aquela pessoa. Quando nós olhamos para um drogado, para uma prostituta, para um homossexual, para uma pessoa que está em qualquer vício que seja, e nós olhamos dizendo assim: e aí, isso não tem mais jeito não. Nós estamos negando a elas a mesa da graça nos foi alcançada, que foi disponibilizada para mim e para você. Nós estamos agindo com a autossuficiência religiosa, com o egoísmo, porque agora que somos salvos, estamos sentados na mesa, nós não nos importamos com quem está fora da mesa. Essa é uma advertência para nós, meus irmãos. O médico Jesus, ele está com a sua agenda aberta para tratar as feridas mais profundas de qualquer coração que se arrependa dos seus pecados. E é preciso entender que o Evangelho ele é poderoso para alcançar qualquer coração, porque alcançou o meu e alcançou o seu também. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aplicar isso em nossas vidas, meus irmãos, entendendo por esse texto que ninguém está tão longe ou perdido para que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Levi, aos olhos daqueles religiosos, não era digno de salvação, era um cobrador de impostos, um traidor da pátria, um judeu que cobrava impostos para Roma dos seus compatriotas. Mas Jesus mostra, ainda assim o publicano pode ser alcançado. Ele não está longe de ser alcançado, e foi alcançado. Então aprendamos, meus irmãos, que ninguém que nós conheçamos ou que venhamos a conhecer está longe ou está tão perdido que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Jesus convida essas pessoas e chama pelo seu nome: vem, segue. E nós não temos que nos escandalizar se essas pessoas estiverem à mesa com os representantes de Jesus. Ao reconhecer nossa condição, meus irmãos, nós devemos entender que podemos estar doentes também, podemos estar afetados por essa doença chamada pecado. Se por um lado aqueles religiosos estavam acusando Jesus de estar comendo com pecadores, por outro lado Jesus os exorta dizendo que aquele homem que era pecador se arrependeu do seu pecado, por isso estava à mesa, e aqueles religiosos
religiosos que não achavam que tinham pecado, eles estavam pecando, por isso estavam afastados da mesa. Cuidado, nós poderemos nos afastar da mesa por causa da nossa autossuficiência. Se somos doentes, se estamos doentes por causa do pecado, precisamos nos achegar até o médico dos médicos, o Senhor Jesus. Ao nos assentar à sua mesa, esse texto nos ensina que nós desfrutamos da comunhão do Mestre, juntamente com os nossos irmãos, com aqueles que foram chamados por Jesus, sem máscaras agora, totalmente descortinados, como nós somos. Jesus nos chama para que as máscaras caiam, para que agora haja transparência em nossa vida, e nós também seja gerado em nós o sentimento de que outros façam parte da mesa da qual nós fomos chamados a nos assentar. Por isso, devemos entender que essa mesa deve ser estendida na mesma proporção que foi estendida para mim e para você, para que os feridos, os marginalizados que estão ao nosso redor, possam se sentar do nosso lado e tendo na cabeceira o nosso Senhor, o anfitrião da mesa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos entender isso. O nosso chamado não é para ficar trancados, mas é para ser estendido e buscar, porque a Bíblia diz em Lucas que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que se arrependem, aqueles que estão perdidos. Que Deus nos abençoe e gere em nós um coração gracioso, um coração amoroso e um coração gracioso para com aqueles que se encontram no pecado, que um dia também nós estivemos e fomos alcançados pela sua graça maravilhosa. Amém. Vamos orar?